Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Um dia eu vou cruzar os rios e verei então um céu de luz, e verei que lá em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Todos bem-vindos aqui na nossa sala. Graças a Deus, né? Estamos mais uma semana aqui hoje.
aprendendo e recebendo tratamento. Antes de eu falar sobre a nossa escala de trabalho, eu quero lembrar algumas pessoas, avisar, né? Algumas pessoas não devem saber, outras sabem, né? Praticamente nós estamos no Natal, né? E lá na nossa casa nós fornecemos cestas de Natal para várias famílias que são as nossas assistidas, tanto do Senador Canedo, quanto o JK. Nós temos diversas famílias que a gente monta a cesta de Natal, uma cesta mais caprichadinha, né, para o seu Natal. Crianças recebem presente, brinquedo, roupas. Então, eu quero dizer a todos que, se puderem nos ajudar, nos auxiliar com doações de mantimentos, se não puder ser de mantimentos, se quiser fazer um Pix também para nós, auxiliar, se puderem trazer brinquedos para as crianças, roupas para as crianças, nós agradecemos pelas doações. Lembrando que os alimentos, né, não perecíveis, brinquedos novos, né, pessoal? Porque Natal, a criança espera um brinquedinho novo, né? Coisinha simples, mas novo, né? Então, a gente está precisando dessas doações. Se alguém puder nos ajudar, e se alguém quiser arregaçar as mangas e trabalhar, dia 12 de dezembro, é um momento que nós vamos montar as cestas, e nós precisamos de ajuda braçal mesmo, para carregar, tá bom? É lá no Segal, a partir das 5 horas da tarde, dia 12 de dezembro, estamos reunidos lá, com os mantimentos que foram doados, e montando as cestas de natais para as famílias carentes que a gente assiste nesse momento. Nós assistimos o ano inteiro, né? Mas a cesta de Natal a gente dá uma caprichadinha melhor, né? Por ser Natal. Tá, pessoal? Era o aviso que eu queria dar. E estão todos convidados a vir trabalhar. E quem quiser também ajudar a entregar essas cestas, tá? E na casa das pessoas também é dia 13 de dezembro, lá no Senador Canedo, a gente vai fazer essas entregas. Levar a cesta básica, a palavra de carinho, a gente faz o culto no lar das famílias, eles nos recebem de braços abertos. Estão todos convidados. Era esse recado. Então, vamos escala de trabalho hoje, né? Meu nome é Rose, para quem não me conhece, hoje estou na condução do trabalho. Nosso querido amigo Leon fazendo a harmonização, trazendo essas belas músicas, né? Lembrando que a música é uma prece, então nos toca fundo do coração, né? A leitura do Evangelho, a Joana, que fará hoje, capítulo 24, item 5. A prece inicial, nosso colega Luiz Mauro, que vai fazer. A explanação hoje é a nossa querida Daniela Maclina, que vai falar sobre a escola, né, Daniela? Tão importante. O estudo das crianças, como que forma as crianças, né? Lembrando que o objetivo da doutrina espírita não é formar espíritas, é formar homens de bem, né? Essa é a finalidade da doutrina espírita. Então, ela vai falar sobre a nossa escola André Luiz. Aí veio um passe virtual, a fluidificação das águas e o encerramento com o nosso colega Vone. Eu vou pedir mais uma musiquinha para o Leon, para a gente dar início. Leon, mais uma musiquinha, por favor? Pai, Deus protetor, aqui me ponho aos teus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu uma chance para poder começar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueço que eu tenho em minhas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para poder multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há.
Pai. Ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire. Item 1. Lâmpada debaixo do alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas coloca-se no candelabro, a fim de que ela ilumine todos os que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. Ninguém acende uma lâmpada para depois cobri-la com um recipiente ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a num candelabro, para que aqueles que entrem vejam a luz. Pois nada há de secreto que não deva ser descoberto, e nada de oculto que não deva ser conhecido e manifesto publicamente. Lucas capítulo 8, versículos 16 e 17. Que assim seja. Que assim seja. Convido a todos nesse instante a fechar os nossos olhos físicos, abrindo os nossos olhos espirituais, rogando o amparo e auxílio da espiritualidade maior, do nosso amado Mestre Jesus, que é o coordenador do nosso universo. E nesse instante possa estar nos assistindo a todos nós que estamos nessa sala para assistir a palestra da reunião pública dessa noite de hoje, a todos os nossos familiares e a toda a nossa parentela. Que nesse instante, Senhor, nós te rogamos que o Senhor possa estar colocando uma luz sobre a nossa casa, nos protegendo, nos iluminando, nos dando o livramento de qualquer maldade, de qualquer coisa contrária que venha contra nós. Que nesse instante, Senhor Jesus, a sua luz invada a cada um de nós, invada todo o ambiente da nossa casa. Que essa luz seja a luz da transformação, a luz que vai amolecer os nossos corações, que vai nos auxiliar em todas as nossas dificuldades. Senhor Jesus, como é bom saber que o Senhor está aqui conosco, como é bom servi-lo. E pedimos a Ti, Senhor, que permaneça conosco durante todo o transcorrer da nossa reunião, que ela possa transcorrer da melhor maneira possível e que a espiritualidade maior se faça presente conosco aqui nessa noite também. Graças te damos, que assim seja. Passar a palavra para a Daniela. Daniela, é com você agora, meu bem. Estou aqui na tarefa de falar da nossa escola. Eu acredito que a maioria saiba que nós temos uma escola que funciona no prédio da T2, e é uma escola convencional mesmo. Nós temos educação infantil, fundamental 1 e 2, então a gente atende crianças de 2 a 14 anos, 15 anos mais ou menos, né, quando eles saem da escola, e é uma escola que já está há muitos anos dentro da perspectiva e da filosofia espírita. E aí, para a gente começar a conversar, eu vou apresentar alguns slides só para nortear a fala, porque antes mesmo de falar da escola, eu até quero fazer uma pequena apresentação minha, né? Eu estou na direção da escola há 2 anos, mas eu já trabalhei na escola, fui professora, coordenadora, tive um tempo afastada, né, por motivos de mudança, mas é uma alegria imensa ter voltado para o Segal. Então, o Segal é minha casa do coração, e a escola André Luiz, para mim, é uma escola que eu só tenho gratidão, porque os meus filhos, eu sou mãe de 3 filhos, eu tenho o Matheus de 28 anos, o João Pedro de 16, desculpa, eu fiz 16 agora, e a Rafaela de 11. Só a Rafaela que ainda está na escola, mas os meus 2 mais velhos passaram por lá, e a minha gratidão como mãe é enorme, enorme, porque eu sei a transformação que a escola fez dentro do meu lar, dentro da minha família, e principalmente com os meus filhos. O meu filho mais velho, o Matheus, é professor de Química, e ele fala para mim assim: mãe, você não confia na educação que você me deu, não? Quando às vezes a gente tá puxando a orelha dele, né? E aí ele falou: eu estudei no André Luiz, mãe. Então isso traz um conforto muito grande para a gente. E eu gosto muito de compartilhar isso, porque eu vivenciei
Então, assim, eu não sou só trabalhadora da escola, não sou só trabalhadora do CEGAL, há muitos anos, mas, principalmente, eu sou muito grata a essa casinha que fez tanto por mim, pela minha família e principalmente a escola. E não tem como falar da escola fora, né, sem estar vinculada ao espiritismo. Nós sabemos que a doutrina espírita é uma doutrina libertadora, consoladora, e ela mexe muito com a nossa consciência, porque ela traz para nós que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, e que nós temos a centelha divina em nós, só que muitas vezes a gente não consegue deixar que essa centelha saia de nós, né, e contagie quem está perto da gente. Então, assim, é difícil não falar de educação sem falar de espiritismo, ou de espiritismo sem educação. E eu gosto muito de falar, porque a essência da palavra educação, que é educare, é de tirar de dentro para fora, e não o contrário. E a doutrina espírita é isso, né, tirar isso de dentro de nós, para a nossa transformação. Então, quando isso acontece, a gente consegue se transformar, a gente consegue mudar, ser diferente, né, e nos tornarmos verdadeiramente homens de bem. Por isso que nós temos o slogan, né, na escola, formando homens de bem, porque a gente tenta fazer com que as nossas crianças, nossos jovens, retirem de si, né, façam florescer, na verdade, essa centelha divina. E aí eu gostaria de falar para vocês, né, assim, trazendo aqui nesse desenho, que o espiritismo e a educação tem uma articulação entre eles. Na pergunta 917, que fala sobre o egoísmo, tem um comentário de Kardec, muito interessante, que fala que é a educação que vai salvar, né, a humanidade do egoísmo. Mas ele pontua que não é uma educação simples, uma educação formal. Ele até coloca que é a arte de formar caracteres. O que são os caracteres? São as características da individualidade de cada ser humano. Então, é esse retirar, né, esse desabrochar. É muito interessante quando Kardec traz isso. E se a gente fizer uma pesquisa no Livro dos Espíritos, e nas obras básicas também, temos nas obras póstumas, no Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente fizer uma busca, né, numa obra digital, que é mais fácil, com a palavra educação, nós vamos achar em vários lugares. Então, assim, então isso torna a educação muito cara, vamos dizer assim, para o Espiritismo. E também na pergunta 796 do Livro dos Espíritos, Kardec também, no comentário, ele coloca que é a arte, né, de reformar os homens. Então, essa reforma, a gente fala muito, né, que o Espiritismo mexe com a gente se transforma, busca a reforma íntima. Então, a gente fala muito dessa questão de buscar a reforma íntima, é essa transformação. Então, por isso que está muito interligado. E a educação espírita, né, que a gente vai falar aqui mais a fundo, é a educação com Cristo. Então, ele é o nosso guia, nosso modelo. Então, se a gente parar e pensar diante das dificuldades, diante dos desafios, o que fazer, se eu pensar em Jesus, né, o que Jesus faria nesse momento? A gente sabe o que fazer, porque ele foi o maior exemplo moral que já existiu no planeta Terra. E ele trouxe lições para nós, assim, inesquecíveis, que são lições de amor, de humildade. E aí eu acredito, assim, que essa educação espírita seria a educação cristã, na verdade. A gente fala espírita, e eu acho interessante que tem um capítulo, eu não vou lembrar o capítulo do Evangelho, que fala que se reconhece o verdadeiro espírita, é aquele que, né, faz tudo para se transformar, para vencer suas más tendências. Né? Não que essas palavras, mas, assim, o que eu tiro do Evangelho sobre o que é o verdadeiro espírito, o que é o verdadeiro cristão, é esse que se esforça, né, cotidianamente para se melhorar. E a doutrina nos auxilia muito nisso. E aí, com a educação com Cristo, né, criou-se a pedagogia espírita, que é onde eu vou chegar, que são as raízes da escola André Luiz. A pedagogia espírita, na verdade, ela há muitos anos, né, tem origem na tradição ocidental, então ela vem desde Sócrates, Platão, passa por Comênios, Rousseau e Pestalozzi. Pestalozzi, ele foi um grande educador, ele fundou uma escola em Yverdon, na França, e o Kardec, que era o professor Léon, né, Denisard,
estudou na escola de Pestalozzi. E é tão interessante que na educação, né, eu que sou pedagoga, quando a gente está na faculdade, a gente estuda sobre Pestalozzi. Mas Pestalozzi é muito interessante, ele não tem muita coisa escrita sobre, assim, as pessoas e os seguidores dele que escreveram sobre ele, sobre o que ele fez. Ele revolucionou a educação na época, porque ele fundou uma escola que atendia tanto rico quanto pobre. Né? Então, assim, ele pegava as crianças nas ruas para poder estudar na escola, e aí as crianças moravam nessa escola, e aí Kardec estudou nessa escola, ele estudou com Pestalozzi, e aos 15 anos, o professor, né, Denizar Rivail, ele ministrava aulas junto com Pestalozzi. E é muito interessante que ele fala, eu li um livro que fala sobre a vida de Kardec, antes dele, né, codificar a doutrina. Nós estudamos esse livro na escola, na verdade, há alguns anos atrás, e ele fala que os alunos, para ele, eram como se fossem amigos, né, uns amigos caros, em que ele não gostava nem de chamar ele de professor, pode me chamar de amigo. E aí, Kardec fez toda a sua história dentro da educação, escreveu vários livros, né, ficou, assim, conhecidíssimo em Paris, então ele era muito respeitado e codificou a doutrina. E a gente acredita que não é por acaso, claro, ele foi preparado dentro da educação francesa, da época, e quando ele começou a escrever sobre a doutrina, o que deu credibilidade para ele foi porque ele era um professor de referência, né, então muito conhecido, e isso é muito interessante quando a gente estuda sobre ele. E com Kardec, então, foi solidificado os princípios da doutrina espírita, né, evidenciando a existência do espírito, e, claro, a questão da reencarnação, né, das múltiplas vidas, que nós somos seres que vêm com tendências e reminiscências de outras vidas, com dificuldades, e que estamos em busca da perfeição. E mais foi no Brasil, né, que muito interessante, que a pedagogia espírita nasceu, que foi com Eurípides Barçanufo. Então, Eurípides Barçanufo usa esse termo mesmo, né, e tem vários precursores dele, que foi o Herculano Pires, Dora Encontre, temos também a Alzira, que inclusive é a diretora do Colégio Allan Kardec em Sacramento, Minas Gerais, é uma escola respeitadíssima, é uma escola espírita, né, assim, tem lista de espera para estudar nessa escola, e foi dentro desse colégio, né, da Allan Kardec, que Eurípides Barçanufo escreveu várias obras falando sobre educação, e ele acreditava que a educação, ela tinha que ser aliada à doutrina espírita, tanto é que lá na escola, na época de Eurípides Barçanufo, tem vários relatos nos seus livros, ele fazia reunião mediúnica com as crianças, né, dentro da escola, ele conseguia fazer desdobramentos para auxiliar as pessoas, ele estava escrevendo no quadro, e de repente ele tinha um desdobramento, auxiliava e voltava. Então, é muito interessante como Eurípides Barçanufo traz a pedagogia espírita. E a pedagogia, né, assim, os preceitos da pedagogia espírita, ou da educação espírita, é que nós somos seres interessenciais, né, que nós temos uma dimensão espiritual, moral, não só física, que a criança, né, o jovem, enfim, nós somos seres reencarnados, e a vida é um aprendizado permanente rumo à perfeição, o que eu já tinha falado, né? E o objetivo da existência é o desabrochar dos germes divinos da alma, o que eu também coloquei dessa questão do deixar desabrochar a nossa luz interior. E o processo de educação é sempre um processo de autoeducação. É aquilo que eu falei para vocês de libertação, né? A gente se transformar. Essa autoeducação, ela é muito importante. Então, não adianta também a gente querer educar outro se a gente não consegue se autoeducar. E a função do educador dentro da pedagogia espírita é despertar o impulso de autoeducação do educando. E essa relação, né, de ajudar o progresso do outro sem posição, né, de relações. Eu sou professor, então eu sou, assim, eu sou melhor que você, não é por aí. Eu conheço um pouco mais, eu sou a autoridade, mas eu não sou o autoritário. Então, a pedagogia espírita, ela traz isso muito para a gente, então, a relação de amor, de respeito, e é isso que norteia, então, toda a proposta pedagógica da nossa escola. E aí, trazendo um pouco, né, quais são os parceiros, então, na educação das crianças e dos jovens? A gente que é pai, que é mãe, que é tio, avô,
ou é amigo de um vizinho que tem uma criança, né, a gente que tem um círculo de amizade, que tem sempre crianças. Então, os parceiros são a evangelização e a mocidade, né, o tratamento espiritual, o culto do evangelho no lar, a oração, né, o exemplo dos pais ou do adulto que cuida, que está ligado à educação diretamente desse ser, né, desse espírito, e, claro, a escola. Então, por isso que eu faço essa sistematização, né, trazer essa fala sobre o que a doutrina espírita tem a ver com a educação, para a gente chegar na escola em que o Segal, né, passou há muitos anos aí nessa proposta. Então, por que escolher a escola espírita para nossas crianças e jovens? Se nós escolhemos a doutrina espírita para a nossa vida, por que não escolher a escola espírita? É uma pergunta que eu deixo para vocês. Por que a gente, como pai, como mãe, preocupa tanto em proporcionar a melhor roupa, né, o melhor alimento, os melhores médicos, a melhor casa, né, o melhor de nós para os nossos filhos e negamos para eles a religião que nós escolhemos para nós? Então, fica essa pergunta, né? Por que não acreditar? E é muito interessante que a gente, assim, eu conheço muitos evangélicos, né? E as escolas evangélicas estão lotadas. Lotadas. Tem fila de espera. E a nossa escola, né, às vezes está ali, a gente nem conhece, a gente frequenta o centro, vai lá todo, né, direto, leva os meninos para evangelização, para a mocidade, e às vezes nem sabe que ali funciona uma escola que possa nos auxiliar na criação dos filhos, né? Então, eu trago um pouquinho de como que foi criada a Escola André Luiz no Segal. Então, ela veio atender, né, uma orientação da espiritualidade superior. Então, antes mesmo da sua fundação, né, então muitos médios da casa vinham recebendo mensagens. Se vocês não sabem, o prédio da T2 era para ser, a princípio, uma maternidade, mas aí, né, desistiram, e depois falaram, não, vamos fazer uma creche. Só que na época que ia fundar a creche, ali na Redondeza, não era tão, assim, a demanda de creche. E aí o seu José Faleiro, né, que foi um dos que trabalhou muito nos mutirões ali para construir o prédio, ele conta essa história, é bem emocionante. Ele fala que eles faziam reuniões mediúnicas às 5 horas da manhã para saber o que ia fazer com o prédio estava pronto. E aí, várias mensagens chegaram falando que o compromisso do Segal era com a educação. E é interessante porque nossa casa, né, Segal, é reconhecida até mesmo, não podia ser diferente por causa do compromisso com a educação, ela é muito reconhecida pela estrutura que ela tem, pelos cursos, né? Então, assim, eu fico muito feliz de, às vezes, ir para os lugares, né, como eu fui morar em Brasília, uma época, e fui frequentar um centro, e na hora que eu falei assim, eu frequentava o Segal em Goiânia, nossa, o Segal, nossa, que podia ser igual o Segal, nosso sonho é fazer aqui ficar igual o Segal, a estrutura que tem de curso, de escola de médiums, então, isso é um conforto para nós, que nós estamos no caminho certo. E então, por que não abraçar, né, um projeto pedagógico espírita? E a Rose falou, no começo, que a doutrina espírita não, né, não tem papel de formar o espírita, né, mas o cristão. E o papel da escola é bem isso. Só que a gente usa, né, utiliza, ou que norteia o nosso trabalho, são os princípios da doutrina espírita, porque se a gente enxerga o nosso aluno diferente do que ele é enxergado em outra escola, já faz a diferença. Então, se eu olho para o meu aluno e percebo que ele pode ter uma tendência, uma reminiscência do passado, então como a gente pode ajudar nesse sentido? Se eu entendo que todos os nossos alunos são espíritos em busca de perfeição, isso também faz diferença. E se a gente está preocupado não só com o intelecto, porque a maioria das escolas são preocupadas com o intelecto, e nós temos várias atividades que proporcionam os alunos a desenvolver esse lado moral, espiritual. Eu gosto muito de falar que a gente tem muitas atividades que procura fazer a ligação desse espírito com Deus. Porque é isso, né? Porque o Pai, ele quer que a gente vá ao encontro dele. Então, quais são os diferenciais da escola? Então, foco nos ensinos cristãos, Jesus como guia e modelo, não é transmissão dos princípios doutrinários, mas despertar da criança para a compreensão da realidade que ela já traz no consciente. Então, não é uma aula de evangelização, porque isso é papel do centro, né? Tem o evangelizador para falar sobre conteúdos da doutrina. Então, na escola, a gente faz
é aliar isso junto com a proposta que está dentro da legislação, né, que nós temos a BNCC, enfim, e também a formação integral do indivíduo, educando para a eternidade, que é um pouco que eu falei, educar gerações novas para formar um novo homem, um homem de bem. Eu tenho um ensino mais individualizado, com poucos alunos por turma, então nós temos no máximo 20 alunos por sala, possibilitando uma maior atenção, né, para cada aluno. Temos atenção e cuidado para cada um deles, com sua individualidade, pois a gente percebe, vê e acredita que é um espírito reencarnado, e nós temos uma experiência consolidada há 33 anos. Há 33 anos nós estamos aí nessa luta. Temos uma equipe pedagógica maravilhosa, né? Então são professores qualificados dentro da legislação, também, são todos professores formados, muitos são pós-graduados, e somos estudiosos da doutrina espírita. Eu acho que isso também faz diferença. Então eu tenho professores palestrantes, eu tenho professores evangelizadores, professores que coordenam mocidade, e isso é muito diferente. Então você entrega o seu filho para uma pessoa que está ali ativo dentro da casa espírita. E então eu não podia deixar de falar da equipe pedagógica, né? Fora a diretoria das obras do Segal, que está ali junto conosco, são apaixonados pelo projeto da escola, né? Abraçam essa causa e nos auxiliam no que a gente precisa. O material que a gente tem, que a gente utiliza, é o Bernoulli, que é um material que está sendo, assim, consagrado nas escolas, principalmente de ensino médio, né? O WR, nós temos o IP que usa, tem várias escolas já em Goiânia utilizando o Bernoulli. É um material diferente, ele não é tradicional, ele coloca o aluno para pensar, ele é bem assim na pegada do Enem, com questões reflexivas, então ele não tem, assim, quem descobriu o Brasil? Que a maioria de nós estudamos numa escola assim, eu pelo menos estudei na escola assim, que eu tinha que decorar que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, e a gente já sabe que nem foi isso, né, a verdadeira história não é bem assim. E aí ele não faz esse tipo de pergunta, com o quê, por quê, quando. Ele faz reflexões. Analise, reflita, justifique, relacione. Então, isso faz com que a criança tenha um aprendizado muito diferente. Então, desde a educação infantil, a gente tem o material Bernoulli, que é o 9º ano. Então, essa parceria aí está dando muito certo. E aqui nós temos as salas de aula temáticas. Nós não temos, assim, aquele movimento que o professor que roda na sala de aula, é o contrário. Os alunos é que rodam nas salas. Então, eu tenho sala de matemática, sala de português, sala de geografia, de ciências, e isso é tão interessante porque os meninos aprendem a ser organizados, a ter agilidade, responsabilidade, porque eles têm que arrumar o material, ir para outra sala, e fora que, assim, eles, nesse momento, eles estão ali conversando, trocando ideia com os colegas, então não fica com sono, com preguiça, né? Então, é um movimento muito bacana na escola, essas salas temáticas. Nós temos participação ativa das famílias, então temos muitos parceiros, né, muitos pais que vão dar oficina para as crianças, participam de reunião, faz palestra para a gente, e temos o culto do evangelho, toda terça-feira, em todas as salas de aula, uma família vai fazer o culto do evangelho na salinha. Aqui nós temos uma foto lá na educação infantil, as crianças de 3 anos, com um pai fazendo evangelho. E temos também o passe na quarta-feira, para todos os alunos, os pais que quiserem. Então, isso também é um diferencial. Trabalhamos muito com vivências, exploração, porque é o que fica, do que você ficar ali fazendo atividade mais escrita, enfim. Então, tudo converge, a gente vivencia, explora, converge para a leitura escrita, para os cálculos, e assim a gente vai auxiliando essas crianças, esses jovens, né? Então, aqui teve um passeio, a gente faz muito passeio com eles, aqui a gente foi para o Memorial do Cerrado, a gente tem passeios por conta das ciências, da geografia, então, dentro do calendário, a gente tem essas possibilidades. Aqui as brincadeiras com água, o professor de ciências também trabalhando com eles alguma experiência, e tem os projetos que são anualmente, e que se eu fosse falar de cada um aqui, a gente ia ficar até umas 10 horas da noite. Então, eu vou falar bem resumidinho, que nós temos projetos, né, que culminam em projetos caritativos mesmo, né, de fazer com que as crianças participem desse movimento de caridade, de ação social, que é o que fica para eles, é a vivência, né. Então, aqui bem rapidamente, tem umas fotos, tem na gincana de integração solidária, tá? Quando a gente faz a campanha do Natal no Segal,
Aí quando, né, aí arrecada alimento, faz as cestas e tudo mais. Quando é em fevereiro, gente, aí até a assistência fala, nossa, aí fica mirrado, né, as doações, aí a escola entra com a gincana de integração solidária, que aí a gente faz a arrecadação dos alimentos, né, para continuar lá na assistência, esse trabalho de cesta, aí o Ronaldo, mas o Luiz passa para a gente, faz os alimentos que está faltando, e a gente põe pontuação, então esses meninos ficam alvoroço, deixam os pais doidos, querendo fazer as doações, e aí esse ano, inclusive, a gente fez doação tanto para a assistência do Cegal, quanto para 2 instituições, um foi o Lar São Vicente de Paulo, que fica aí pertinho, do Prédio em Defesa da Vida, que é contra o aborto, tá? A gente adota mãezinhas carentes, a Festa da Família, que foi num parque esse ano, a Festa Junina, que muitos aqui já até participaram, porque é em conjunto com o Cegal, é uma festa nossa, né? Todo mundo junto. O Encontro Infanto-Juvenil, que a gente faz reflexões com as crianças e os jovens sobre um tema específico do ano, e depois a gente vivencia um dia bem bacana no clube. A Mostra do Conhecimento, que teve esse ano, sobre o meio ambiente, onde os meninos expõem tudo que eles estudaram durante o ano, a campanha da Criança Solidária, que foi em outubro, e o espetáculo de encerramento, que foi agora em novembro, em que nós trabalhamos o tema Natal, tá? E a formatura do 9º ano, que é um programa que a gente tem muito bacana, que tem o culto de formatura, onde a gente entrega evangelhos com fotos deles, bem bacana, para eles levarem para a vida, né? Meu filho Mateus tem um dele até hoje. E também temos a viagem ao Campo da Paz. Então, nós passamos um fim de semana com o 9º ano e as suas famílias, dentro dessa fazenda maravilhosa lá perto de Faina, que é toda espiritualizada, que faz muita diferença. E aí, pessoal, então, as matrículas estão abertas, nos ajude a divulgar. Às vezes vocês encontram alguém na rua e falam assim, nossa, eu tenho que olhar uma escola para o meu filho. Poxa, tem uma escola bacana para te indicar, que é a Escola André Luiz. Temos aqui o Instagram, tá bom? Escola André Luiz. E obrigada, né? Então, a educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Rose, dá para apresentar só um vídeo de 1 minutinho da escola? Sim, pode apresentar. Isso. Mais de 30 anos, a Escola André Luiz se dedica a formar não apenas alunos, mas pessoas de bem comprometidas com o futuro. Aqui, o ensino vai além das matérias. Cultivamos valores como respeito, empatia e responsabilidade em cada ação, em cada palavra. Nosso compromisso é com a formação integral do aluno, preparando-o para ser um cidadão consciente e atuante na sociedade. Cada criança é única e nosso objetivo é desenvolver seu potencial intelectual e espiritual em um ambiente de acolhimento e amor. Construímos uma história baseada em valores sólidos, que se refletem no cuidado e na dedicação de toda a nossa equipe. Escola André Luiz. Um lugar onde o amor e a educação caminham juntos, formando futuros brilhantes. Fica o convite, quiserem saber de qualquer coisa de lá, né? A gente espera vocês lá para fazer uma visita ou indicar alguém. Estamos com as matrículas abertas, tá bom? Obrigada, gratidão, viu, Rose? Nós que agradecemos. Muito boa a sua explanação sobre a escola. Muita coisa eu não sabia, tá vendo? A gente está sempre aprendendo, né? Muito bom. Obrigado, Daniela. A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Não precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão, a melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Não precisas orar, mas tu deves
lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração. Gentileza, auxílio e perdão são as preces sublimes do teu coração. Gentileza, auxílio e perdão. Vamos então, nesse momento, fechar os nossos olhos suavemente, buscar a sintonia com os espíritos amigos que estão conosco nessa noite, sentir a presença de Jesus nesse ambiente, iluminando com a sua luz azul a todos nós. E através dos nossos irmãos que estão conosco nessa noite, trabalhadores dos dois planos da vida, vamos sentir que eles estão nesse instante retirando de nós tudo aquilo que nos incomoda nesse momento. O cansaço do dia a dia, as dores, as preocupações, as dificuldades. Sintamos nesse momento o nosso corpo leve, tranquilo, sereno. E mais uma vez é derramado sobre nós toda a energia magnética necessária à reposição das nossas forças, para que tenhamos a condição necessária para vencer as nossas dificuldades e assim crescermos um pouquinho mais a cada dia da nossa jornada. Sintamos a saúde manifestar-se em nós. O nosso corpo agora está fortalecido, cheio de energia e de luz, para que possamos ter uma boa semana de trabalho, de estudos, e sobre a paz do Mestre Jesus. Que essas energias agora possam ser direcionadas às nossas águas e possam trazer da natureza, do sol, das plantas medicinais, todos os fluidos necessários à sua transformação em remédio. Que esse remédio possa curar as nossas dores e fortalecer ainda mais o nosso corpo físico para a nossa jornada diária. E assim, chegamos ao final da nossa reunião, agradecendo a Jesus por essa oportunidade de ouvir os seus ensinamentos através do seu evangelho de amor, de receber esse tratamento que é luz nas nossas vidas, e de ouvir as músicas harmoniosas que com certeza propiciaram esse ambiente fraterno e amoroso na nossa reunião. Que o Mestre Jesus, que Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, permaneça em nossos corações por todo sempre, que assim seja.